Vamos à nossa videoaula sobre superfícies poliédricas e principalmente sobre poliedros. Vimos nesse tópico 2 da nossa disciplina, como consta lá no cronograma, na ementa, disponibilizada no início do Google, do Moodle, vimos diedros e vimos triedros. Agora passamos aos poliedros. A superfície poliédrica é a fronteira do poliedro. Ela é, digamos assim, a casca do poliedro. Já, como vamos ver no próximo slide, o poliedro, ele tem o volume, ele conta como um sólido, ou seja, o interior, os pontos do interior também conta, também fazem parte do poliedro. Já a superfície poliédrica é apenas ali os polígonos que estão na fronteira do poliedro. Temos aqui a definição do que é a superfície poliédrica. Superfície poliédrica é a união de um número finito de regiões poligonais convexas, tais que, tem aqui algumas condições. Então, regiões poligonais convexa é o polígono unido com o interior. O polígono, lembrando, é uma figura plana. Aqui temos essa parte aqui, por exemplo, dessa primeira figura, a parte de cima aqui é um polígono. E com o interior é a região poligonal convexa. As condições desse número finito de regiões poligonais são, primeiro, dois polígonos não estão no mesmo lado. Segunda, cada lado de um polígono não está em mais de dois polígonos, ou seja, cada aresta, vamos ver aqui no nosso desenho, cada aresta, temos aqui, nesse caso aqui do segundo polígono, essa figura aqui marcada de azul, é uma aresta. E cada aresta, ela faz parte apenas de dois polígonos. No nosso caso aqui, dessa figura do meio marcada de azul, tem esse polígono aqui, de cima, e temos o polígono abaixo. Não tem outro terceiro polígono da qual ela faz parte. No máximo, não está em mais de dois polígonos. Então, no máximo, dois polígonos. Temos essa terceira região, essa terceira superfície poliédrica, esta parte, esta aresta, que está deste lado, que eu marquei de amarelo, ela está em apenas um polígono, certo? Então, a superfície poliédrica ela pode ser aberta, como neste caso. A condição C diz que, havendo dois lados de um polígono que estão em um só polígono, eles devem formar uma única poligonal fechada plana ou não, chamada contorno. Temos aqui, então, nessa parte que eu marquei de amarelo, ela faz parte do contorno da superfície poliédrica. E a letra D diz que a superfície poliédrica é convexa se o plano de cada polígono deixa os demais no mesmo semi-espaço. Vamos analisar essa primeira figura. Observem o plano que contém, por exemplo, este polígono aqui de baixo. Ele é um polígono, tem um retângulo. O plano que contém este polígono, ele deixa um pouco da região poligonal aqui acima deste plano e um pouco da região poligonal aqui abaixo. Então, não estão em um mesmo lado em um mesmo semi-espaço do plano, determinado por este plano. Por isso, este polígono aqui, ele é não convexo. Já essa segunda figura, temos aqui que, de qualquer modo que a gente passar um plano contendo um desses polígonos, toda a figura, toda a superfície poliédrica vai estar do mesmo lado, vai estar no mesmo semi-espaço determinado pelo plano. Então, este polígono aqui
ou melhor, essa superfície poliédrica, ela é convexa. Convexa. Nessa terceira figura, temos 3 planos. Temos 3 polígonos. E todos eles, se a gente traçar um plano, a figura vai estar no mesmo semi-espaço, vai estar do mesmo lado deste plano. Por isso, essa terceira figura também ela é convexa. Convexa. Porque tanto o plano aqui do fundo, toda a figura está aqui à frente desse plano, e o plano aqui da direita, se eu coloco esse plano, toda a figura vai estar à esquerda, e a mesma coisa, toda a figura está à direita deste plano que contém aqui essa última parte, essa parte aqui da esquerda da nossa figura. Por isso, essa figura, essa superfície poliédrica, ela é convexa. E essa primeira aqui não é convexa, porque o plano, por exemplo, esse plano aqui da base, que marcamos na nossa primeira figura, não fica uma parte da superfície poliédrica acima e uma parte abaixo. Não fica todas do mesmo lado, não fica todas do mesmo semi-espaço. Agora, vamos à definição do que é um poliedro. Consideramos um número finito de superfícies poligonais, de regiões poligonais convexas, um número maior que 3, tais que temos também algumas condições. 2 polígonos não estão no mesmo plano, cada lado de um polígono é comum a 2 e somente 2 polígonos, ou seja, pegamos aqui o lado, pegamos aqui, que é o que vamos definir nos próximos slides, como aresta, marcando aqui de vermelho, ele está faz parte exatamente de 2 polígonos, igual no nosso caso aqui, este polígono e este polígono aqui de baixo. Então, essa parte aqui, esta aresta que eu marquei de vermelho, nessa segunda figura, ele faz parte exatamente de 2 polígonos. Ele é a interseção desses 2 polígonos. Já agora, na primeira figura aqui acima, por exemplo, este lado, ou melhor, esta aresta, como vamos definir à frente, ela faz parte deste polígono aqui de cima e desse polígono que está na horizontal. Também 2 polígonos. Então, tem que ser exatamente 2 e somente 2 polígonos. Por isso, o polígono vai excluir esse terceiro caso aqui. Tá certo? Essa parte assim que é aberta, igual essa aresta aqui vertical. Ela faz parte de um polígono apenas. Por isso, essa figura daqui não é um polígono. Agora, nessas condições ficam determinados N semi-espaços, cada um dos quais tem origem no plano de um polígono e contém os restantes. Temos aqui, por exemplo, o semi-espaço determinado por este lado do nosso cubo, esse lado aqui vertical. Esse semi-espaço, ele determina, esse plano determina um semi-espaço. E eles têm origem no plano do polígono e contém os restantes. Então, ele é o semi-espaço que começa aqui nesse plano e que vai para o lado aqui de dentro da nossa figura. Não é isso? E a interseção desses semi-espaços é o chamado poliedro. Então, quando fala interseção de semi-espaços, a gente obtém uma figura que tem volume. Não é só a casca, como são as superfícies poliédricas. Então, os poliedros, eles têm volume. A gente considera também os pontos do interior. E da mesma forma que, no caso da superfície poliédrica, dizemos que um poliedro é convexo se o plano de cada polígono deixa os demais polígonos no mesmo semi-espaço.
Vamos ver essas duas figuras. Observem essa primeira figura, apagando aqui para riscarmos novamente. Essa primeira figura, este plano, vou pegar este plano aqui, por exemplo. Ele determina, o plano que contém este polígono que eu marquei de vermelho, ele determina dois semiespaços. Cada plano determina dois semiespaços. O semiespaço formado por ele, que está deste lado da figura, ou seja, a partir desse polígono para o fundo da nossa figura, tem uma parte da figura e o semiespaço que está aqui apontando para esse outro sentido, ele também tem uma parte da figura. Então, não está totalmente contido em um mesmo lado. Isso. Por isso, esse polígono aqui de cima, ele é não convexo. Não convexo. Ele não é convexo. O que não ocorre na figura de baixo. Na figura de baixo, sempre que pegamos um plano contendo um desses polígonos, o poliedro vai estar totalmente contido em um lado desse semiespaço determinado. Por isso, esse polígono aqui de baixo, ele é convexo. Convexo. Agora, vimos o que é a superfície poliédrica, o que são os polígonos, quando eles são convexos. Vamos ver os elementos dos polígonos. Os elementos, os mais usados, são as faces, que são os polígonos. Então, a face, aqui no nosso caso, da nossa figura. Temos, por exemplo, esta face aqui. Este polígono, ele é uma face do nosso poliedro. E, depois das faces, o próximo elemento são as arestas, como vocês já conhecem, são os lados do polígono. Temos aqui um polígono. Temos agora aqui um lado. Então, esse parte aqui é uma aresta. O próximo são os vértices, que são os vértices do polígono, e os ângulos são os ângulos dos polígonos. Voltando aqui à nossa figura, temos então, aqui vou marcar de vermelho, um vértice. Este ponto, ele é um vértice. E o último elemento são os ângulos. Vou marcar alguns ângulos no nosso poliedro. Temos aqui um ângulo, temos aqui no nosso desenho um outro ângulo, aqui também um ângulo, não é isso? Temos, tomando aqui esta face, temos aqui também um ângulo. Então, cada polígono tem o seu ângulo. Temos aqui os ângulos do poliedro, que são os ângulos do polígono que compõem esse poliedro. Visto os elementos, algumas observações. Então, a reunião das faces é a superfície do poliedro, que é, como a gente viu, a superfície de um poliedro é uma superfície poliédrica, como vimos nessa definição no início da videoaula. Porém, nem toda superfície poliédrica determina um poliedro, como é o caso dessa terceira figura. Ela é uma superfície poliédrica, mas ela não determina um poliedro. Ela não determina uma figura que tem volume, que satisfaz aquelas regras, inclusive porque uma das regras é que todos os lados façam parte de dois polígonos, o que não ocorre com essa aresta aqui de vermelho. Então, a observação aqui, a reunião das faces é a superfície do poliedro, essa superfície, ela é uma superfície poliédrica. Mas nem toda superfície poliédrica determina um polígono. A próxima observação é que poliedros são corpos sólidos, ou simplesmente também chamado de sólidos. Já a superfície poliédrica é a superfície do poliedro, mas é comum usar a mesma palavra para designar os dois. Às vezes, usamos poliedro e às vezes usamos a palavra... Ou melhor, usamos polígonos ou regiões poligonais para designar a mesma coisa. Quando eu faço um polígono, vou fazer aqui um polígono, ok.
fiz um polígono. Quando eu falo de superfície, ou melhor, quando eu falo do polígono, por definição, o polígono é só a fronteira. Polígono. Polígono. Agora, quando eu falo do interior, é como por definição é superfície ou regiões poligonais, como definimos aqui na nossa primeira aula, que fala nosso primeiro slide. Superfície, regiões poligonais. Então, aqui é uma região poligonal. Região. Bom, dá para entender. Região poligonal. Poligonal. Que conta o interior do polígono. E agora, porém, nos livros, em geral, se usa região poligonal, ou melhor, se usa polígono também quando se refere ao interior. Certo? Então, quando vocês falam que a união de polígonos, ou melhor, as faces são os polígonos, as faces são aqui o polígono, que está marcado de azul, junto com o interior. Certo? Mas também, assim, detalhes de interpretação. O importante é que venha à mente de vocês o que é um poliedro. Poliedro, tem aqui polígonos, tem o interior do poliedro, também faz parte do poliedro. E que vocês entendam, quando fala poliedro, vocês já têm à mente o que é. Alguns resultados que vamos ver, o principal deles, alguns de vocês já devem conhecer, é a relação de Euler, ou teorema de Euler, que diz que para todo poliedro convexo, ou para sua superfície, vale a relação, que o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. O número de vértices, a gente usa bastante a letra V, o número de arestas, a letra A, e o número de faces, a letra F. Então, essa relação aqui sempre vale para poliedro convexo. Se for convexo, vale essa relação. Mas há outros polígonos que não são convexos, que também valem essa relação, que são os chamados poliedros, ou melhor, poliedros eulerianos. Então, os poliedros convexos valem essa relação pelo teorema de Euler, mas existem outros, e todos os poliedros que valem essa relação são chamados poliedros eulerianos. Então, poliedros eulerianos são os poliedros que satisfazem a relação de Euler. E, como vimos, o teorema anterior implica que todo poliedro convexo é euleriano. Ou seja, todo poliedro convexo satisfaz a relação de Euler. Mas nem todo poliedro euleriano é convexo. Há poliedros que satisfazem essa relação, que não são convexos. Vamos ao exemplo, o primeiro exemplo de aplicação dessa relação. A relação de Euler diz que vértices mais faces é igual ao número de arestas mais 2. Pensamos num prisma de N lados. Lembrando que o prisma vai ser o conteúdo do nosso próximo tópico. Prisma é toda figura, todo poliedro que tem a seguinte propriedade. Ele tem uma base, e aqui a parte de cima e a parte de baixo, eles são o mesmo polígono. Certo? Então, tem dois polígonos e é como eu deslocasse ele para cima ou para o lado, enfim, determinando um sólido geométrico, determinando um poliedro. Para esse tipo de poliedro, ele é convexo. Vamos verificar para ele a relação de Euler. Se eu tenho N lados, ou seja, se eu tenho um polígono aqui de N lados, o número de vértices vai ser, eu tenho N vértices embaixo e eu vou ter N vértices em cima também, porque é o mesmo polígono. Então, o número de vértices é 2N. Vértices igual a 2N.
Já o número de faces de um polígono, de um prisma, vai ser, eu tenho a de cima e a de baixo, já deu 2. E eu tenho N faces laterais, então vai ser 2 mais N. Porque eu tenho a de cima e a de baixo que estão marcadas em vermelho, e aqui ao lado temos N faces laterais. E agora o número de arestas. O número de arestas, vou clarear aqui um pouco a figura. O número de arestas, vamos contar elas. O número de arestas são as N arestas aqui laterais. Eu tenho um prisma de N lados, mais as arestas, que são as arestas da base e a aresta aqui do topo. Na base, a gente vai ter mais N arestas. Mais N arestas. E aqui no topo também mais N arestas, porque é um polígono de N lados. Então, vamos ter 3N arestas. Essas marcadas de azul e as marcadas de vermelho. Então, o número de arestas é 3N. Observe que vértices mais fáceis vai dar aqui na soma 2N mais 2 vai dar 3N. 3N mais 2, quando eu somo vértices mais fáceis, que é exatamente o número de arestas mais 2. Um exemplo da da aplicação da relação de Euler. Vamos ver mais e vamos ver também mais alguns resultados relacionados a poliedros na próxima videoaula.